Fala, meus queridos do Fluxo 88, aqui é a Cris e imaginem só, chapéus pontudos, vassouras voadoras, caldeirões borbulhantes. As bruxas sempre foram aqueles personagens que causavam arrepio e curiosidade. Mas será que as bruxas realmente eram essas figuras assustadoras e malévolas? Ou a história desse tropo é bem mais fascinante e complexa e incrível do que a gente imagina? Hoje vamos falar sobre as bruxas, como elas foram de vilãs, as fogueiras da história, a ícones do feminismo e da liberdade. Bem-vindos ao especial de Halloween do Fluxo 88. Bom, tropos e acessórios à parte, vamos para as origens das bruxas na cultura pop e a origem do termo e de como nós conhecemos elas. As bruxas são figuras que há séculos despertam fascínio e medo. Mas de onde elas vieram? De onde essa ideia de mulheres associadas à magia e a poder surgiu pra gente? Bom, para todos aqueles que estudam, sabem que as bruxas sempre existiram em diversas culturas antigas. Você sempre teve a imagem de uma sacerdotisa, de uma sábia, de uma mulher que estava ligada aos caminhos magísticos. Elas geralmente eram associadas à sabedoria, a conhecimento e a respeito e eram muito procuradas. Mas em algum momento tudo isso muda. E esse período vai ser durante a Idade Média, onde a gente tem a perseguição do paganismo, a perseguição de culturas consideradas diferentes e a Inquisição e a caça às bruxas. Quem não lembra dos julgamentos de Salem em 1692? Ou da Inquisição que ocorreu por toda a Europa, não é mesmo? Tirando o pânico e o fervor religioso, a caça às bruxas tinha um outro lado. Não era só uma questão de impor medo e respeito, também era uma forma da igreja manter controle, assim como dos poderosos. Qualquer mulher que parecesse muito poderosa, influente ou independente demais, era vista e acusada de bruxaria e eliminada nos famosos julgamentos. Numa tentativa de fazer com que a imagem da bruxa se tornasse cada vez mais endemonizada e cada vez mais assustadora, surge no estereótipo, e no imaginário coletivo, a imagem que a bruxa é uma velhinha, toda enrugada, com uma verruga no nariz, bem como a gente vê no filme da Branca de Neve de 1952 da Disney, quando a Rainha Má se transforma na Bruxa Má, sendo que a própria personagem já era uma bruxa desde o início, por realizar magia. Mas a gente só concebe ela como uma quando ela envelhece, fica enrugada e com uma voz cadavérica. Esse tipo de retrato serviu para incutir na gente que o feio está ligado ao mal. Afinal, o que é bom, o que é divino, é belo, é sacro. Isso é muito bem representado nos livros Escola do Bem e do Mal e no filme que saiu da Netflix em 2022, na qual quem estuda na Escola do Mal, que são os futuros vilões, tem a aula de feiurização, onde eles encontram que o poder vem deles ficarem feios, horríveis, já que o mal é feio. Logo, uma mulher solteira, mais velha, que sabe preparar uma boa porção de ervas para curar sua dor de reumatismo, cuidado, ela era um prato cheio para ser chamada de bruxa e logo perseguida. Aqui nós vamos para outra parte, a dualidade das bruxas, feiura, sedução e poder. Se por um lado a gente tem esse tipo de bruxa, na própria Rainha Má a gente tem a dualidade, porque não só a mulher velha que fazia poções poderia ser considerada bruxa, mas aquela mulher muito bonita, muito sensual, também vai ser um estereótipo. A famosa femme fatale. Bruxas como Elvira, Rainha das Trevas, por exemplo, que é um ícone desse tipo de bruxa, confiante, misteriosa, que usa seu charme e seu poder para seduzir os homens com toda a sua magia. O que causava medo, Já que a gente vê aí que o que mais assustava era o poder que uma mulher poderia ter sobre a sua própria sexualidade, já que elas enfeitiçavam os homens para levá-los à perdição. Afinal, o poder feminino livre sempre incomodou, não é mesmo? Mas antes de serem vistas como figuras feias, horrorosas ou muito sedutoras, muitas bruxas eram simplesmente sábias. Elas eram curandeiras, elas eram parteiras, conhecedores de plantas e de remédios numa época em que quase nenhuma pessoa tinha acesso
à medicina e a cuidados médicos específicos e simplesmente ajudavam a sua comunidade em momentos difíceis. Mas durante esse período da perseguição e da Inquisição, essas mulheres eram vistas como uma ameaça, principalmente para os homens de poder daquelas regiões, quanto para a igreja, que temia que esse conhecimento popular afastasse as pessoas das crenças. Por isso tantas foram associadas ao diabo, por isso tantas imagens que hoje nós ligamos às bruxas como caldeirões, vassouras, nada mais eram do que instrumentos usados para a realização de remédios e poções. A vassoura não era só usada para você poder varrer os locais, mas naquela época, onde você não tinha a tecnologia que você tem hoje para criar certo tipo de remédio, já existiam emplastos que deveriam ser usados como supositórios. Então as vassouras eram usadas como uma forma de você colocar eles em... bem, vocês sabem aonde. Mas ainda assim, mesmo coisas com propósitos medicinais foram endemoniados. O próprio gato, gente. Vocês sabem por que associam tanto a figura do gato a familiares de bruxas? Mulheres curandeiras tinham gatos naquela época, pois gatos eram incríveis caçadores de ratos. E ratos traziam doenças. Era uma forma de manter o seu local limpo e seguro para você realizar suas práticas. Caça às bruxas, gente, nada mais foi do que uma tentativa de você manter o controle entre mulheres, entre o conhecimento daqueles que sempre detiveram o poder. Cultura pop e o fascínio por bruxas. Graças ao Deus e ao bom século que se passa, as pessoas criam conhecimento e nós agora temos uma fascinação por esse tropo, que se tornou tão importante e tão visto na cultura popular. Temos desde o Mágico de Oz, com a imagem clássica da bruxa amada Oeste, até filmes mais recentes, mostrando como esse tropo se tornou popular. Em Convenção das Bruxas, nós vemos as figuras mais tradicionais e assustadoras, enquanto em Wicked, livro e também na versão de palco, do musical, baseado na história da bruxa amada Oeste, ganhamos uma nova perspectiva, de que as coisas nem sempre são preto no branco, e que há mais camadas em qualquer tipo de história. A gente vê a evolução da narrativa nos últimos anos e das bruxas sendo usadas como ícones de poder e de controle. O próprio filme Malévola da Disney foi um filme que buscou ter uma recontação daquela história, mesmo que, levamos em conta, a Malévola não era uma bruxa. Nos contos originais, era para ela ser uma fada, mas a forma como ela foi representada na primeira animação sempre foi associada a essa imagem, já que bruxas eram seres demoníacos. No filme, nós vemos ela como uma mulher que foi abusada, que foi traída e que teve seu poder e sua essência tirada dela. Então ela se volta para a magia como uma forma de controle. Além disso, nós também tivemos séries como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, icônica, Buffy, a Caça-Vampiros, que, embora não seja uma série sobre bruxa, nos deu bruxas icônicas como a Willow. E até mesmo como Harry Potter, gente, lá nos anos 2000, ajudou a consolidar o fascínio pelo mundo da magia. Em Harry Potter, por exemplo, bruxas e bruxos vivem num mundo oculto, mas fascinante, cheio de segredos e poderes que todos nós gostaríamos de ter. Aqui a gente já vê a própria magia sendo tratada de outra forma, de uma forma um pouco mais divertida, digamos assim. O medo some, a gente tira o feio, o assustador, elas saem dos locais de vilãs, vão para os locais de anti-heroína e começa a ter uma representatividade muito maior. Podemos ver como séries como WandaVision, a série Agatha, desde sempre, que tá aí e que eu estou cobrindo semanalmente no canal Ouvi Dizer, e, é claro, The Chilly Adventures of Sabrina, onde temos abordagens mais sombrias, mas também trazemos temas mais importantes como identidade, liberdade e poder. Hoje em dia, gente, bruxas não são só personagens de contos de fadas, vilãs em filmes ou série. Há quem pratique o paganismo, o neopaganismo moderno ou até mesmo a bruxaria na forma da religião Wicca como uma questão de espiritualidade, de conexão com a terra, de conexão com a deusa e com outro ser. Muitas mulheres que buscam esse caminho buscam se reconectar consigo mesmas e entender melhor quem elas são. Esse tipo de coisa nos permitiu entender melhor o mundo e prova como essa imagem tão importante está ligada ao feminino, ao sagrado, ao controle e à autoaceitação, assim como traz sororidade, mulheres ajudando mulheres e coisas que sentimos tão nos perder nessa sociedade patriarcal em que nós vivemos, não é mesmo? As ideias neopagãs de Wicca vão
trazer para nós, vão nos ressuscitar aquela ideia da bruxa sábia, da bruxa que segue os caminhos da deusa, de Hecate, como alguém que está aqui para ajudar, entender a natureza e a energia que nos cerca. Como eu falei ao longo de todo o vídeo, é interessante a gente ver como o troco da bruxa, como essa imagem tão presente na cultura pop, se torna um ícone de feminismo, se torna um símbolo, não só de poder, magia, mas domínio sobre você mesma, conhecimento. A ideia de saber quem você é, de se aceitar como você é, de aceitar o poder que te cerca e o poder que você tem para com os outros. Além da ideia de irmandade, mulheres apoiando mulheres, mulheres querendo ajudar outras mulheres, tirando toda a rivalidade que nós nos botamos. Não tem como a gente negar que ao longo dos anos, todo esse tropo e toda essa imagem foi subvertida e nos trouxe algo novo, algo melhor, digamos assim. Não é à toa que tem aquela eterna frase: sou a neta das bruxas que vocês queimaram nas fogueiras. Muitas mulheres se identificaram com isso hoje em dia, principalmente por aceitar que não precisamos mais nos ater a certos padrões. Você não precisa mais fazer o que todo mundo achava que você tinha que fazer para você ficar em casa. Assim como você ficar em casa e ser uma mãe está correto. Você não seria menos mulher e menos poderosa por isso. E tal qual você tem tantas camadas na própria ideia da bruxa, tantos tipos de bruxas diferentes, você tem mulheres diferentes. E o importante é que todas se apoiem. Esse tipo de coisa está tão presente que a gente pode ver ele muito forte no famoso Witch Aesthetic, que tantas jovens têm buscado hoje em dia nessa moda mais de bruxa, as famosas bruxas de Instagram, mas que de uma certa forma também é uma forma dessas pessoas estarem se conhecendo, conhecendo a si mesma, conhecendo seus corpos, conhecendo quem elas são e quem elas gostariam de vir a ser. Futuro das bruxas na cultura pop. O que podemos esperar para o futuro da imagem e do estereótipo da bruxa na mídia, então, com tudo isso que a gente falou até agora, pessoal? Nós já vemos uma tendência muito grande com as séries que eu falei aqui, das bruxas serem tratadas como heroínas ou anti-heroínas, como é o caso da Wanda e da própria Agatha no universo da Marvel. Assim como tivemos filmes como o icônico A Bruxa, de 2015, que já trouxe uma abordagem mais psicológica e profunda para esse mito, numa releitura. Ou até mesmo a série American Horror Story Coven, explorando temas de poder, identidade e resistência, mostrando como as bruxas continuam a refletir debates e questões sociais importantes até hoje. Além disso, a presença das bruxas em videogames, quadrinhos, séries de fantasias tende a crescer. Até porque, gente, quem não ama magia? Quem não ama o que você pode escrever, o que você pode abordar com esses personagens tão únicos e icônicos? Pra mim, só tende a melhorar. Mas me diz aí, meus queridos, o que vocês acharam disso tudo? Quais são as suas bruxas favoritas? Por favor, não deixe de dar os 3 Cs. Curtir, comentar, compartilhar. É isso. Fica ligado pra gente para mais especiais de Halloween que vão sair esse mês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.